Olá, amigos. Vou falar aqui com vocês hoje da nossa paixão nacional, futebol. Vou voltar um pouco aqui à história, uns 9 anos atrás. Em 2010, surgiu uma grande seleção, a seleção da Espanha. A seleção da Espanha era conhecida como La Fúria, ganhou a Copa de 2010 e tinha ali como seu sistema tático o famoso tic-tac e tudo. Mas, em 2013, nas Copas da Confederação, teve uma grande final, Brasil e a Espanha. Espanha é essa que era a La Fúria, a melhor que tinha ali atualmente. E o Brasil ganhou da Espanha de 3-0. Não foi uma vitória qualquer, foi uma grande vitória. Agora, me permita aqui, vamos pensar um pouco. Se eu jogo, então, com o mesmo time, com o mesmo técnico, no mesmo estádio, na mesma cidade, no mesmo país, somente um ano depois, eu vou ter os mesmos resultados, concorda? E o que acontece? Passaram-se um ano e o Brasil teve a sua pior derrota, 7-1, uma derrota fechatória para nós. Sabe isso que eu acabei de falar com vocês, de 2013, ter vencido e passado um ano tendo o mesmo time, o mesmo técnico, o mesmo estádio, teria os mesmos resultados? É pura mentira. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele não foi mais o mesmo. O Brasil, ele se acomodou. O Brasil, ele achou então que não precisava mais. E em compensação, a Alemanha se preparou para isso. Só para vocês terem ideia, antes do jogo, o técnico da Alemanha já tinha falado que iria vencer por mais de 2 ou 3 gols. Porque ele tinha estudado o Brasil. A cada 10 bolas que o Júlio César dava um chutão, sabe o que acontecia? 9 caía no pé do Oscar. Então ele deu a ordem, quando o Júlio César afastar para chutar a bola, eu quero 4 jogadores em cima do Oscar. Cada vez que o Júlio César pegava a bola na mão para arremessar, ele sabia que de 3, 2 caíam no Daniel Alves. E aí o que ele falou? Eu quero 3 jogadores ali. E se você acompanhar o jogo, não fizemos nada mesmo. Porque o técnico da seleção alemã estudou o seu adversário. Não se contentou com vitórias ou derrotas do passado. Porque ele queria a vitória hoje. Por isso que é terrível e totalmente ilusão pensarmos na seguinte frase como sendo verdadeira: uma vez salvo, salvo sempre. É mentira. A nossa vida cristã, ela tem termômetros, onde você está bem espiritualmente, depois acontecem algumas derrotas e você está mal espiritualmente depois. E depois volta de novo, vitórias e derrotas. Eu quero ler aqui para vocês um texto que eu acho muito interessante. No próprio capítulo de Mateus 16, no versículo 17, Jesus fala assim: E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus aqui falava para Pedro, em Mateus 16, 17. Agora pense comigo, Mateus 16, 17, não foi 2, 3 capítulos para frente não, pouquinhos versículos depois, no versículo 23 do mesmo capítulo. Então ali a gente observa que foi na mesma conversa, não foi coisa de minutos. Jesus fala assim para Pedro: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Entende? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não deu ali dentro da conversa, alguns minutos depois, Jesus fala assim: Afaste de mim, Satanás. Vê como que essas oscilações são tão grandes. E sempre eu penso nesse termômetro da nossa vida espiritual. Qual será o nosso termômetro da vida espiritual? E aqui eu faço uma reflexão que eu faço comigo todo dia. Quantas vezes eu li a Bíblia hoje? Quantas vezes eu orei de forma contrita? Quantas vezes eu ajudei aquele que necessitava do meu apoio e da minha ajuda? Isso são alguns termômetros da vida espiritual. Termômetros esse que nos mostra o caminho e a nossa trajetória. Por isso que as vitórias de ontem
não nos garante os louros de hoje. As vitórias de ontem não nos garantem que eu serei vitorioso sempre. Da mesma forma, eu louvo a Deus, porque eu também tenho certeza que as derrotas de hoje não me garantem que eu serei sempre derrotado. Eu tenho certeza que mesmo eu tendo sido derrotado, tendo uma derrota fechatória, eu tenho um Deus poderoso que pega a minha mão e pode me levantar para rumo à vitória. Deus nunca disse para nós que a nossa jornada seria fácil. Jamais. Mas Ele disse que valeria a pena chegar até o final. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ficar batendo cabeça, não querendo que Deus me ajude nas minhas dificuldades. Hoje Deus quer te fazer um convite. Ele olha dentro de ti e fala assim: a tua luta é a minha luta. A tua dificuldade é a minha dificuldade. O teu problema é o meu problema. Amigos, se Deus é por nós, quem se atreverá a ser contra nós? Sabe onde você pode encontrar esse Deus? Nesse espaço aqui, no espaço vida. Vida por quê? Vida porque nós nos preocupamos com a tua vida. Porque aqui a gente quer te mostrar quem que é a fonte da vida, para que assim possamos ter a nossa vida transformada. Que Deus nos ajude.